Vou responder uma dúvida que chegou aqui nos stories, mas de uma maneira mais completa, porque ela é complexa. A tal da crítica de que a astrologia não é ciência. Vamos lá. Primeiro, vamos limpar um conceito que a gente tem que é errado. A gente coloca ciência igual a método científico. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ciência simplesmente significa conhecimento. Então a gente tem um conhecimento. A astrologia é um conhecimento milenar. A gente vai ter ciências políticas, ciências sociais, ciências exatas, ciências biológicas. Então é uma ciência. Ciência, estar ciente de algo. Então existe um conhecimento que eu tenho ciência daquilo. Agora, nós temos um outro passo que aí está muito ligado à metodologia científica, que é outra coisa. Então, dentro de metodologia científica, ou seja, eu tenho um método para checar dentro de um conhecimento ciência, certo? Então, dentro da metodologia científica, a gente tem os 4 passos, né? 4 ou 5 passos, nem lembro mais. A gente tem a hipótese, né? Então, a gente tem, digamos, a observação do método, né? Então, a gente tem o conhecimento ali, digamos, a astrologia, tá? A gente tem uma ciência, a gente tem um conhecimento, a gente tem um método de análise. Aí, dentro desse método, tem a outra parte que é o quê? A gente vai fazer um levantamento de hipóteses, que é muito que a gente tá fazendo lá no Nota Astral, né? Não sei se vocês estão percebendo aqui qual é a jogadinha. Então, nós temos o levantamento de hipóteses, tá? Depois de levantar as hipóteses, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se essas hipóteses, se elas são comprovadas, se elas são realmente vistas e plausíveis dentro de um ambiente controlado ali, né? Que eu tô fazendo a avaliação do método. E aí, qual é a grande questão? É que existe um contexto na astrologia que é muito pouco provável que você vá fazer um experimento dentro deste método científico que a gente tem hoje, porque nós temos muita variável, né? A gente tem vários indicadores e a gente tem uma variável, por exemplo, de um indivíduo ou de um país, certo? Então, onde que nós estamos nessa etapa, se eu quero usar o método científico, a ciência, blá, blá, blá. A gente está naquela parte em que eu levanto hipóteses, vejo a correlação, mas eu ainda não posso afirmar que existe causa e efeito. Então, eu tenho uma correlação, tá? Eu tenho uma correlação causal, mas eu ainda não sei provar pelo método científico que é um efeito, né? Sei lá, por isso que eu não gosto de falar como que isso vai influenciar energias do planeta. Eu não gosto de usar isso, não gosto de usar essa linguagem. Primeiro que coloca ela numa esfera muito abstrata e eu vejo a astrologia como um relógio prático, tá? Então nós estamos nessa etapa ainda, só que é muito difícil a gente fazer essas outras etapas do método científico. Por quê? Porque a astrologia, ela tem uma variável, né? Ela tem várias variáveis, tá? Então, ela não é 2 mais 2 são 4. Existe uma contextualização, que é uma coisa que eu falo muito aqui. Então, por exemplo, casa 9. Tem uma casa 9 recheada, né? Então, pelo método científico, né? Hipótese. A pessoa vai morar fora do país. Confirmou a hipótese. Só que existem muitas outras coisas ligadas à casa 9. A pessoa fez especializações, fez faculdade, para mim se concretizou. A pessoa tem por exemplo, tem uma descendência estrangeira, lá tem o sol por parte paterna, para mim se concretizou. Tá? Então tem várias hipóteses e agora eu tô fazendo a consolidação. Só que, às vezes, uma pessoa que tem o mesmo mapa que eu, ela não vai viver as mesmas coisas, mas ela vai viver conceitos. Então ela pode, por exemplo, ter feito viagens longas, ela pode ter trabalhado em multinacionais, ela pode trabalhar com comércio exterior, ela pode ser um juiz, uma juíza, entendeu? Então, são conceitos ligados à casa 9, esse júbilo de casa 9. Então, assim, o grande desafio, né, é que a astrologia, ela tem muita variável dentro de uma contextualização, porque ela não é uma ciência exata, né? E não é para ser. Então, para mim, essa discussão é que nem discutir o sexo dos anjos. Por que a gente tem que encaixar tudo no método científico? Não tem porquê. Tem coisas que não são explicadas através do método científico. Existem outros métodos, outras maneiras, né? E também, quem fala que o método científico é rei? Quer ver? Vou dar um exemplo. Claro, é a melhor mensuração que a gente tem até então, concordo, com certeza, tá? E tudo que envolve a questão, por exemplo, né, magística da vida, depois é comprovado pela ciência com coisas que fazem parte do conhecimento científico. Só que até então, quando não se tinha esse conhecimento científico, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo das ervas, né? Então, antigamente, quem sabia utilizar uma erva para dor de barriga era uma bruxa.
Hoje, a gente tem, através do método científico por confirmações, que existe algo ali, que é uma substância que auxilia, às vezes, no espasmo de cólica. Ou seja, o conhecimento científico agora, antes, ele era um conhecimento muito mais amplo, muito mais natural. E separar uma coisa da outra, pra mim, é assim, é ficar discutindo blá 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 com blá blá blá. Tem uma pessoa que eu sigo, não vou falar o nome, que eu gosto muito, há muitos e muitos anos, quando começou essa hype de low carb na nutrição, por exemplo. Aí tem muito hoje, né? Medicina baseada em evidências, nutrição baseada em evidências, o método duplo randomizado, não, só uso informação, só uso papers, né? Pesquisa científica quando tem um duplo randomizado, porque aí sim tá comprovado, não sei o quê. Bom, agora ele lançou que não é bem assim. Mesmo que tenham papéis duplos randomizados, ele fez muitos testes práticos e sim, há diferença no consumo de carboidrato para algumas pessoas e para outras. Porque o contexto biológico é muito complexo. Então aqui, claro, eu peguei uma coisa totalmente fora da astrologia, mas só pra gente trazer que a gente tem, e isso é uma meia-culpa da gente, astrólogo, tá? De colocar uma coisa assim, floreada, mística, transcendência da alma, só alma gêmea através do mapa. Se a gente continuar nessa nomenclatura, aí complica, né? Complica por quê? É errado? Eu acredito em alma gêmea. É errado? Não é errado. Mas perceba que você está fazendo uma análise baseada numa crença sua. Eu não acredito em alma gêmea. Glória a Deus. São quantos bilhões de pessoas no mundo eu tenho que ficar encasquetada com aquela criatura? Deus me livre. Não tem nada a ver com esse negócio de alma gêmea. Então eu não vou fazer uma análise partindo de uma crença minha, tá? Se você acredita, ótimo, tá? Mas aí você está fazendo uma análise dentro de uma crença. E crença a gente não tem como fazer verificação. É a tua crença, tá? Mesma coisa, questão de reencarnação, né? Eu acredito, não na maneira como é dito, eu acredito de uma outra maneira. Como eu falei sempre, eu parei de fazer leitura kármica, essas coisas, porque eu mudei muito a minha visão de reencarnação, de karma, de dharma nos últimos, 3 anos, 4. Então eu prefiro uma visão mais prática. Por quê? Porque ela é útil para a vida que a gente vive. Não quer dizer que esse outro passo da vida consciencial não exista. Eu acredito que existe, mas é uma crença. Então, para a pessoa que me pergunta, mas aí como é que eu falo, o que eu faço? Tu acha mesmo que eu vou gastar essa saliva toda para explicar a maneira que eu enxergo ciência, método científico, astrologia para uma pessoa que na realidade ela não quer saber? Ela nunca abriu um livro de astrologia. Ela acha que a astrologia o sol determina a sua personalidade. Então você é leonina, você é aparecida, você é nojenta, você é pernóstica. Então assim, não gasta a tua saliva com quem não quer ouvir. A pessoa tá ali para te confrontar, só que ela não quer saber. Então assim, eu gosto de compartilhar porque aqui, por exemplo, eu vou ter pessoas do outro lado que vão concordar ou vão discordar, mas a gente vai estar num papo de pessoas que estudaram ou estudam astrologia ou estão interessadas no assunto. E não gente que não tá nem aí, que só quer pentelhar, entendeu? Então assim, quer ser feliz ou quer ter razão?